Bem-vindo, meus queridos alunos do 9º ano, para mais uma aula de língua portuguesa. Assunto este que será tema do trabalho desta semana. O discurso do texto narrativo é a forma como a voz das personagens aparece na voz do narrador. A depender do uso do discurso, a narrativa pode ser mais dinâmica ou mais estática, mais natural ou mais forçada, mais interessante ou mais desinteressante, e mais objetiva ou mais subjetiva. Então, essa aula é uma forma de tirar todas as dúvidas sobre o tipo de discurso que você vai usar no seu texto narrativo. O texto narrativo possui 3 tipos de discurso: o discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre. O discurso direto mostra a fala das personagens de maneira exata, sem que o narrador tenha participação. Como você pode ver aqui no slide, eu vou mostrar a forma como você pode construir esse discurso direto. Vai depender também muito da pontuação que você vai usar, ok? Por exemplo, nessa estrutura, em geral, as falas são acompanhadas por um verbo de elocução, dizer, falar, responder, perguntar, etc., seguido de 2 pontos. Por exemplo, aqui nós temos, e Carlos, indignado, gritou, 2 pontos, e aí você vai colocar um travessão, e aí vem direta a frase, onde estão todos? Também o discurso direto pode ser transcrito ou escrito, após 2 pontos, sem verbo de elocução. E aqui você vê como exemplo, e para o promotor, o processo não vem correndo como deveria, 2 pontos, E aí abre aspas. Às vezes, sinto morosidade por parte do juiz, fecha aspas. Outro exemplo de discurso direto é após 2 pontos com verbo de elocução. Vejamos o exemplo seguinte. E o promotor disse um verbo de elocução, abre aspas, às vezes sinto morosidade por parte do juiz, fecha aspas. Então, aqui é um outro exemplo do discurso da personagem falando diretamente no texto. Aqui temos mais um exemplo do discurso direto, após 2 pontos com travessão. Exemplo. E Carlos, indignado, gritou. 2 pontos, Abre travessão. Onde estão todos? Vai. E por último, nós temos um outro tipo de discurso direto, que é após ponto com verbo de elocução, após a citação. Aqui vocês vão observar nitidamente que tem duas vozes, a do narrador e a da personagem. Vejamos o exemplo aqui. E para o promotor, o processo não vem correndo como deveria. Isso aqui é a voz do narrador, O narrador falando. E aí, abre aspas, é que vai entrar a voz da personagem, de forma direta, Às vezes sinto morosidade por parte do juiz, fecha aspas, declarou. No caso aqui, esse verbo de elocução é a voz também do narrador. Um outro tipo de discurso é o indireto, onde as falas das personagens são reproduzidas pelo narrador utilizando suas próprias palavras, ou seja, aqui a personagem não tem voz. Como vocês podem observar aqui no slide, o discurso indireto utiliza-se após o verbo de elocução, oração subordinada, aquela que é introduzida geralmente pelas conjunções que e se, que pode estar elíptica, ou seja, escondidas, ocultas. Observe aqui na slide, nitidamente, a fala das personagens de forma direta e de forma indireta, só para a gente observar a diferença de construção, tá ok? Por exemplo, quando a personagem fala, abre aspas, eu não quero mais trabalhar, fecha aspas. Agora, quando o narrador fala pela personagem, que é o discurso indireto, Pedro disse,
disse em verbo de locução. Em seguida vai o quê? Colocar uma oração subordinada introduzida pela conjunção que, né? Ficou assim, Pedro disse que não queria mais trabalhar. Então, observe a construção dos dois tipos de discurso. Isso é muito importante, gente. Isso daí é gramática. Vejamos um outro exemplo aqui. Fala do personagem, que é o discurso direto, né? Eu não roubei nada deste lugar, fecha aspas. Agora vamos, essa mesma fala agora no discurso indireto. O acusado declarou à imprensa que não tinha roubado nada daquele lugar. Novamente, observe a construção aqui, né? No discurso indireto, nós temos o quê? Uma oração subordinada. Agora vamos estudar a questão do verbo no discurso. Isso é muito importante. Por exemplo, no discurso direto, o verbo ele tem um tempo. No discurso indireto, ele já está em outro tempo. Isso é importantíssimo. Vamos verificar agora exemplo de cada tipo de discurso com os verbos. Tá legal? Verbo no presente do indicativo, discurso direto. Exemplo aqui. Não bebo dessa água, afirmou a menina. Verbo no pretérito imperfeito do indicativo, discurso indireto. A menina afirmou que não bebia daquela água. Então, observe, discurso direto, não bebo, discurso indireto, não bebia. Então, observe aí que há uma mudança de tempo. No discurso direto, nós temos o tempo presente, no discurso indireto, nós temos o tempo passado, no caso aqui, o pretérito imperfeito, ok? Também no discurso direto, nós podemos também construir o verbo no tempo passado, né? Vejamos o exemplo aqui. Eu vou utilizar o que é mais utilizado por todo no discurso, né? Que é o pretérito perfeito. Exemplo. Perdi meu guarda-chuva, disse ele. E aí nós vamos passar agora essa mesma frase para o discurso direto. Aí o verbo ele vai estar no pretérito mais que perfeito. E aqui nós vamos ver dois exemplos, tá? Por exemplo, ele disse que perdera seu guarda-chuva. Ou ele disse que tinha perdido seu guarda-chuva. No caso aqui, tinha perdido, é o tempo composto no pretérito mais que perfeito. Ok? Ficou claro? Vejamos agora o verbo no futuro, né? Discurso direto, verbo no futuro do indicativo. Exemplo. Ele confessou, travessão, irei ao jogo. Agora vamos observar que essa mesma frase vai mudar no discurso indireto. O verbo já vai ser não mais no futuro indicativo, mas no futuro do pretérito. Vejamos como vai ficar. Ele confessou que iria ao jogo. Também nós temos o verbo no modo imperativo, né? No discurso direto, aquele verbo que dá ordem, que faz pedido, né? Exemplo aqui. Travessão, aplaudam, ordenou o diretor. Né? Agora vejamos como é que fica no discurso indireto. No discurso indireto, o verbo vai para o pretérito imperfeito do modo subjuntivo. O diretor ordenou que aplaudíssemos. Discurso indireto livre. Esse tipo de discurso é uma mistura, né, do discurso direto com o discurso indireto, de forma que os acontecimentos são inseridos na voz do narrador e na fala direta das personagens simultaneamente. No discurso indireto livre, vamos observar que a fala da personagem não é destacada por aspas, nem introduzidas por verbos de locução ou travessão. A fala surge de repente, no meio da narração, como se fossem palavras do narrador, mas na verdade são palavras do personagem que surgem de repente sem avisar ninguém. A gente só tem que observar, dá para observar nitidamente. Vejamos o exemplo. Vejamos aqui esse exemplo do discurso indireto livre. Ela já não sabia o que fazer. Estava desesperada,
com a fome encarrapitada. Que fome! Que faço? Mas parecia que uma luz existia. Então observem que nós temos o narrador falando e ao mesmo tempo no meio da fala desse narrador nós temos uma fala da personagem, não é? Que é que fome, que faço. Então a gente percebe aí que existe duas vozes aí ao mesmo tempo. Então o discurso indireto livre, ele é um discurso assim que quando o narrador estiver construindo no texto narrativo, tem que ter todo um cuidado, não é tão simples de se construir.